No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições da vida de Abigail, uma mulher que tem como marca registrada na Bíblia ser pacificadora. Isso porque, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a conflitos, Abigail conseguiu manter a paz e a harmonia no seu lar em tempos difíceis. Por isso ela ficou conhecida como uma mulher pacificadora. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, 6 horas da manhã. Um pouquinho mais tarde hoje, porque estamos testando os horários para ver como é que a gente consegue se adaptar tanto à minha rotina aqui com os gêmeos, quanto a de vocês, para que eu possa ter vocês mais junto de mim. Tem sido um tempo tão precioso, tão maravilhoso esse do Café com Fé. Cada história dessa mulher da Bíblia tem falado muito ao meu coração, e eu tenho trazido mensagens tão bonitas. E mesmo para aquelas que realmente não conseguem acompanhar ao vivo, estarem aqui nesse momento comigo, está ficando salvo, porque faz parte do projeto de Deus para minha vida. Então é muito importante que você que esteja assistindo depois a gravação se sinta acolhida, se sinta abraçada também, e consiga fazer o seu devocional diário, consiga ter esse tempo de realmente consagrar o seu dia a Deus, realmente começar o dia na presença do Senhor, né? É um compromisso público que eu assumi. Hoje, aliás, completa um mês, né? Nós começamos dia 20 de dezembro, então hoje o Café com Fé já completa um mês, e todos os dias nós estivemos aqui, estamos aqui de domingo a domingo. Então seja muito bem-vinda. Já pegue o seu café, pegue a sua Bíblia. Se tiver um caderninho aí para ir fazendo anotações, é legal, para que depois você... a história... Para que você anote o nome da personagem e qual foi o fato, né, que nós estudamos aqui que marcou a sua cabeça com relação àquela personagem. Porque aí quando você procurar uma palavra, vai estar mais fácil, vai estar mais acessível, então é bacana também, né? Mas se você estiver aí na correria também, se arrumando para sair para trabalhar, e estiver me ouvindo, tá tudo bem, né? Aquilo que for para Deus falar ao seu coração, Ele vai falar, e eu creio nisso, né? Então vamos começar sobre a história de Abigail. A história ocorre depois que Davi foi ungido como escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. Porém, o rei Saul ainda ocupava o trono e nutria um forte sentimento de ciúmes por Davi e tentava matá-lo. Davi casou com uma das filhas de Saul, que nós vimos ontem a história, Mical, né? Davi e seus homens perambulavam pelos campos, protegendo os fazendeiros, e como recompensa, estes forneciam-lhes alimentos e seus animais. Um dos fazendeiros que recebeu proteção de Davi era um homem muito rico chamado Nabal, o esposo de Abigail. Durante a temporada de tosquear as ovelhas, Davi enviou alguns dos seus homens à casa de Nabal para pedir alimento, mas ele negou. Lá em Samuel 25, 2 a 3, 1 Samuel 25, 2, 3, conta um pouco sobre como era o lar de Abigail e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões, homem abastado, tinha muitas ovelhas, muitas cabras, e estava tosqueando suas ovelhas. Nabal era este homem, e Abigail sua mulher. Ela era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Olha só. Nabal é descrito como alguém rude e mau. Era rico, embriagava-se constantemente, e através de outras passagens da Bíblia conseguimos entender que ele prestava culto a deuses falsos. É interessante notar que Nabal significa
insensato. O próprio nome dele já dava significado à forma como ele vivia. Ao lermos sua história, percebemos que o seu nome o descrevia muito bem. Por sua vez, a Abigail é descrita como inteligente e bonita. Muitas mulheres se esmeram em parecer belas, descuidando suas mentes. Uma mulher formosa e com grande entendimento constitui uma das obras-primas de Deus. Está querendo dizer o quê? Não adianta e não basta cuidar da beleza externa, se dentro as coisas não vão bem. O seu exterior vai acabar de uma forma ou de outra, ou em um momento ou outro, expondo o que existe dentro de você. Então é preciso ter, além da beleza, também inteligência, né, dentro de você. Davi e seus homens haviam sido bondosos com Nabal, e Davi enviou 10 de seus homens em missão de paz, pedindo a Nabal o que lhes era devido. Quando ele se negou a dar-lhes de comer, Davi decidiu matar Nabal e toda a sua gente. Um dos servos de Nabal escutou sobre o plano e contou para Abigail, rogando-lhe que fizesse algo. Perceba que o servo dirigiu-se a ela e não ao mestre. A Abigail agiu imediatamente, sem dizer nada a seu esposo. Levou pessoalmente a Davi e seus homens tanto suprimento quanto ela achou necessário para alimentá-los. Quando a ira de Davi estava em seu auge, Abigail foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés, presenteou-lhe com alimentos. Com essa atitude humilde, aceitou a culpa pelas ações do seu marido e explicou a Davi que a atitude insensata de Nabal era característica de sua personalidade. Abigail reconheceu que os homens de Davi haviam sido bons protetores e rogou-lhe que poupasse a vida de seu marido e sua casa. Abigail poderia ter sido tentada a permitir que Davi matasse Nabal, o que legalmente o livraria de um matrimônio infeliz. Imagine você com que frequência Abigail se desculpava do comportamento do seu marido. No entanto, ela se manteve fiel. Lá em 1 Pedro 3, de 1 a 5, fala um pouco sobre como é visto o relacionamento, né, entre homens e mulheres. E aí, a oferta de paz e serenidade de Abigail aplacou a ira de Davi. Ela não o censurou, mas usou palavras dóceis e sábias, lembrando-o de que Deus o escolhera para ser rei e que ele não deveria agir com ira. Ela sabia que a vingança pertence a Deus. Davi também reconhecia, portanto se acalmou. É interessante ver aqui que fala que Abigail sofria por ter um marido insensato, né? Vamos dizer assim, pelas atitudes do marido. Mas ela conseguiu se manter dentro do propósito dela. Por mais que ela convivesse com uma pessoa rude, com uma pessoa estúpida, isso não contaminou o interior de Abigail. Abigail continuou, ela manteve a sua essência, né? E dá a entender que ela sabia verdadeiramente quem era Deus, ao contrário do marido. Não conta qual foi a situação que levou Abigail a se casar com Nabal, né? Se ela foi obrigada ou não, porque antigamente, né, nos tempos, a gente viu que os casamentos eram arrumados, eram arranjados, né? Então, o que levou ela a se casar com um homem tão diferente dela, né? E aí você vê que ela, apesar de ela poder ter até desejado talvez a morte do marido por tanto os maus tratos, né, da parte do marido, ela fez a parte dela enquanto esposa e ela honrou o marido, protegendo a vida do marido, mesmo sem o marido sequer imaginar, né, o que ela estava fazendo por ele e por sua casa. Então é uma mulher que preferiu a paz ao invés dos conflitos. E aí, qual que é a mensagem que traz para nossas vidas no dia de hoje, né?
como nós temos sido ajudadora dos nossos companheiros, né, para as que são casadas já. Nós temos guiado os nossos maridos, orientado, instruído eles a resolver os conflitos, as coisas em paz, prezando pela harmonia, evitando conflitos, ou nós estamos sendo incendiárias, né, colocando a famosa lenha na fogueira. É importante que a gente proteja o nosso lar. Independente, hoje nós já temos a liberdade, vamos dizer assim, de escolher o nosso companheiro. Então, se hoje você vive com uma pessoa que tem essas características de Nabal, é uma escolha sua. Você escolheu estar com este companheiro. Se você conhecia a personalidade dele, o temperamento dele antes de vocês se casarem ou não, mas foi uma escolha sua. E hoje nós temos a liberdade para nos desvencilhar, vamos dizer assim, de situações que nos roubam de nós, que talvez fujam da nossa essência, né? Porque lá no tempo de Abigail, muito provavelmente ela não tinha essa opção. Então o que restava a ela? Fazer o que cabia dentro do lar dela. Não adiantava ela incentivar ao marido ir para a guerra, se ela também seria prejudicada, né? E tudo aquilo que o nosso companheiro, a partir do momento que você é casado, que você tem um companheiro, que você tem uma família, que você tem um lar, que você quer ter filhos, que você tem filhos, tudo que acontece com as pessoas dentro do seu lar vão te impactar de certa forma. Bom dia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Então, a mulher, é igual nós vimos lá, eu vou trazer muitas vezes de volta a mulher virtuosa de Provérbios. A mulher, quem é mãe, quem deseja ser mãe, tem esse papel de ser pacífica, de apaziguar o seu lar, né? Da mesma forma, por exemplo, que se você hoje tem um companheiro e deseja ter filhos, e Deus abençoe que virão muitos filhos, né? Eu vejo isso com os gêmeos hoje. O meu papel é de ser pacífica, de tentar apaziguar conflitos, de manter a harmonia dentro do meu lar. E a gente vê isso na história de Abigail, né? Nós estamos estudando sobre a história de Abigail hoje. Abigail vivia num lar, num lugar conflituoso, porque o seu marido era explosivo, porque o seu marido era briguento, era encrenqueiro, bebia, né? E sabe-se lá mais outras coisas, não temos muitos mais detalhes sobre isso. Mas ainda assim, ela escolheu ser pacífica, ela escolheu tentar, né, da melhor forma possível, manter um ambiente de paz, de harmonia no seu lar. Ela não era incendiária, né? Nós vemos muitas mulheres, e olhando para a nossa situação de hoje, né? Quantas de nós, quando o marido se exalta, quando o companheiro se exalta, né? Ao invés de acalmar, e eu falei sobre isso alguns dias atrás, né? Quando um tá bravo, quando um tá nervoso, não adianta a gente querer apagar o incêndio com gasolina, porque vai ser pior, né? Existe o tempo de falar e existe o tempo de calar. E existe o tempo de fazer as coisas sem esperar que o marido vá reconhecer, que o companheiro vá reconhecer. Essa atitude de Abigail, de ir lá e levar o alimento para Davi e para os trabalhadores, sem falar com o marido, foi uma atitude sensata. Alguns podem se perguntar, mas ela fez uma coisa escondida do marido. É muito claro que se ela contasse ao marido, o marido iria entrar em conflito com Davi, eles iriam guerrear e talvez até se matar. Então ela foi sensata no sentido de fazer as coisas no silêncio, né? E muitas vezes no seu lar e na sua casa, você faz coisas importantes e que vão beneficiar toda a sua família, todo o seu lar, e as pessoas não reconhecem. As pessoas muitas vezes, muitas coisas que a gente faz, e principalmente depois que a gente é mãe, né, para quem está tentando, depois você vai se lembrar dessas palavras que eu estou dizendo, a gente trabalha dia após dia para o nosso lar, em benefício do nosso lar. E existem muitas coisas que a gente faz no silêncio, no secreto, que as outras pessoas que estão ali convivendo conosco, talvez nunca saberão, e se souberem, talvez nem darão valor. Porque aquilo que você fez
tem importância para você e tem importância para o seu lar, mas talvez para as outras pessoas não vão ter. Mas você está ali servindo o seu lar porque você ama a sua família, porque você quer o bem da sua família, assim como a Abigail, né? Embora ela vivesse num lar de muitos conflitos por ter um marido com a personalidade difícil, ela se manteve pacífica, ela se manteve na sua essência. A Bíblia nos conta que a Abigail era bonita por fora e inteligente, ela tinha sabedoria. Então ela era uma mulher pacífica, uma mulher que usava dos seus talentos para poder contornar a situação, né? E muito provavelmente até Deus tenha permitido, né, que ela se casasse com um homem tão difícil, para que ela pudesse ser usada, né, na vida desse homem. Porque o fato, por exemplo, dela ter ido até Davi para apaziguar uma guerra que se anunciava, já demonstrou que ela sentia amor pelo seu marido, porque ela fazendo isso, ela poupou a vida dele, né? Não significa, e é o que eu volto a dizer, se você vive num lar em guerra, se você vive num lar em desarmonia, você vai fazer a sua parte. E eu sei que muitas de vocês fazem a sua parte dia após dia e não vem resultado, mas é uma escolha, né? Nós precisamos escolher, principalmente quem ainda não tem filhos, quem está se preparando, quer engravidar. Se você vive num lar conflituoso hoje, se você vive num lar de guerra, num lar de briga, como você espera que será com a chegada de filhos? E é um erro muito grave e cometido recorrente, né, de forma recorrente, as mulheres acreditarem. E isso é muito importante para quem ainda não é mãe. Me ouça com sabedoria. Não se engane achando que se hoje o seu lar é de brigas, é de guerras, é de conflitos, que um filho vai apaziguar as coisas e que um filho vai amolecer o coração do seu companheiro, porque depois que ele for pai, porque depois que ele vê que eu sou mãe, não se iluda, amada. E eu falo isso com todo o amor do mundo. A tendência, após a chegada dos filhos, é que as diferenças entre vocês fiquem ainda maiores, porque aí vocês vão ter um novo ser para educar. Se você tem uma personalidade e seu marido tem outra personalidade completamente diferente e vocês têm muitas divergências e muitos conflitos hoje, vocês precisam se resolver e se alinhar antes de ter filhos. É cada vez maior o número de divórcios após a chegada dos filhos e esse é um dos motivos. Então talvez se você está com uma dificuldade para engravidar hoje e tem um lar onde o seu marido não concorda com as coisas, onde vocês não estão alinhados, não querem as mesmas coisas, é muito provavelmente que você tenha que começar olhando já para o seu relacionamento. Ah, Marcelo, mas eu vou ter que trocar de marido então para ser mãe? Aí é você quem vai ter que dizer. Mas Deus está nos mostrando aqui que você precisa fazer escolhas, né? As mulheres de antigamente não tinham a liberdade que nós temos hoje, né? As personagens da Bíblia, a maioria delas teve casamentos arranjados e foi obrigada a se casar. Elas não escolhiam os maridos, né? Hoje nós já temos essa oportunidade, graças a Deus, né? De escolher o nosso companheiro, de estar com a pessoa que a gente realmente quer estar. Nós não somos obrigadas a estar com ninguém. E construir uma família, né? Com uma pessoa que não te faz bem. O seu filho, os seus filhos precisam de um lar de harmonia, um lar de paz, né? Um lar que seja abençoado, porque ele vem para ser maternado, para ser ensinado por vocês. Ele não vem para ser motivo de mais conflito, de mais briga entre vocês, né? Então, é importante olhar para dentro. Eu volto a dizer isso, né? Não importa o que está acontecendo lá fora. O seu lar, o seu interior, tudo que está dentro de você, que te influencia diretamente, precisa estar em harmonia, precisa estar conectado com Deus, né? Converse com Deus todos os dias, entregue, faça a sua parte, né? Compreenda, ore pelo seu companheiro, ore pelo seu filho que virá, pela sua família, para quem já tem filhos, né? A mulher é a apaziguadora, a mulher é a cabeça, né, do lar, no sentido de realmente ver os conflitos
e tentar resolvê-los da melhor forma possível e não incitar ainda mais briga e ainda mais guerra, né? Então é uma das lições que Abigail nos dá nessa manhã, né? Que vale muito mais um lar de paz, um lar abençoado, né? Do que qualquer outra coisa. Aqui diz, inclusive, por exemplo, que o marido de Abigail era muito rico, tinha muito dinheiro, né? Mas era um homem estúpido, né? Um homem que bebia, um homem que maltratava as pessoas. Então, deixa muito claro que não importa o dinheiro, né? Muitas mulheres passam por dificuldade financeira, às vezes ficam presas a um casamento, a um relacionamento, até de forma dependente emocionalmente, né? Por acreditarem realmente que não são capazes. E Deus nos criou a todas com um propósito, né? Todas nós temos um plano aí da parte de Deus para as nossas vidas. E com certeza não é de que você fique sofrendo presa a um relacionamento que não te faz bem, né? Deus preparou para você uma linda história e você precisa escolher viver essa linda história que Deus tem para você. Receba, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, chegue em tua presença para te louvar e agradecer por mais um dia, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, por falar aos nossos corações. Te peço que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as vezes que fazemos escolhas, Senhor Deus, que nos afastam, ó Pai, da tua vontade para as nossas vidas. Nos dê sabedoria, nos dê, Senhor Deus, entendimento para compreender qual é o plano de Deus para as nossas vidas, que nós possamos, Senhor Deus, estar cada vez mais perto dos seus propósitos, que possamos ter um lar de paz, um lar de harmonia, Senhor Deus, um lar para o qual sejamos, Senhor Deus, felizes e tenhamos vontade de estar e voltar todos os dias. Que o Senhor Deus possa abençoar cada lar onde essa palavra chegar, que toda mulher, Senhor Deus, que precisa de entendimento, que precisa, Senhor Deus, de mansidão em seu coração, possa tê-lo, Senhor Deus, que ela possa encontrar, ó Pai, refúgio na sua palavra. Que todas as mulheres que ouçam essa palavra no dia de hoje, Senhor Deus, possam compreender, ó Pai, qual é o papel delas em seus lares e que o Senhor possa dar sabedoria para cada uma, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia, que tenhamos uma sexta-feira abençoada, né? Que o Senhor Deus se faça presente aí na vida de cada uma de vocês. Gratidão e um beijo bem grande no coração. Deus abençoe.